galera do Melhor do Canadá. Hoje nós vamos dar a dica para você que quer estudar, imigrar e trabalhar no Canadá. Vem comigo. E aí, galera, agora nós estamos aqui no Luni Canadá com o Roberto Kalfá, que vai contar pra gente. Roberto, primeiro, muito obrigada por nos receber aqui, o Melhor do Canadá. Conta pra gente como escolher a melhor escola de inglês aqui em Toronto. Oi, Janaína. Obrigado por ter vindo, um prazer receber vocês aqui. Essa sua pergunta é interessante, inclusive tem um texto que eu escrevi num blog parceiro nosso exatamente sobre isso. Eu acho que não existe a melhor escola de inglês do Canadá. Existe a melhor escola de inglês do Canadá para você, ou para você, ou para você, né? Uma escola que funciona para um não necessariamente funciona para outro. Então, o que a gente gosta de fazer aqui na Luni é conversar com o nosso aluno. Normalmente a gente faz isso via Skype, porque o grosso dos nossos alunos estão no Brasil. E entender dele o que ele busca numa escola. Se ele gosta de uma escola menor, uma escola maior, se ele está preocupado com budget. Então, existem escolas mais baratas, existem escolas que não são tão baratas assim. Então, existem, para vocês terem uma ideia, aqui no Canadá, aqui em Toronto, existem, sei lá, acho que mais de 40 escolas de inglês, né? E você imagina que tem de tudo. Tem escolas boas, tem escolas que particularmente eu não gosto muito. Então, eu acho que a melhor escola do Canadá, ela é a melhor escola do Canadá para você. Você, de acordo com o seu perfil, a gente vai avaliar e te apresentar. Normalmente a gente apresenta 2 ou 3 opções dentro do que o aluno pediu para a gente. Gira em torno de quantos dólares, o mínimo e o máximo? As escolas, elas cobram geralmente da mesma maneira. Quanto mais semanas você contrata, menor é o valor da semana, né? Então, digamos que um mês numa escola de inglês, de maneira geral, ele vai te custar aí entre 800 e 1.100, 1.200 dólares. Aí dependendo, obviamente, da escola e da quantidade de semanas que o aluno contratou. Para quem ainda não tem inglês nenhum, a pessoa que está no Brasil, que quer vir para cá, fala, mas eu tenho vontade de morar fora, mas eu não falo nada. Qual que é o tempo mínimo e máximo assim que você acredita que uma pessoa consegue arrumar um emprego aqui no Canadá? Eu já vi gente... Aliás, outro dia mesmo, eu estava vendo um aluno que veio para cá sem falar nada. E o caso dele foi super propagandeado, porque ele aprendeu muito rápido. Ele se esforçou demais e ele, em 6 meses, ele ficou quase fluente, o que é puxado, é difícil. Foi o único caso que eu conheci. Então, eu acho que se um cara chega aqui sem saber falar nada, para arrumar um emprego, pelo menos 6 meses, para ele começar a se comunicar razoavelmente bem. Ele não vai estar fluente em 6 meses, né? Mas eu acho que com 6 meses ele consegue alguma coisa. Obviamente, um emprego num nível onde o inglês seja um pré-requisito não tão importante assim, mas acho que com 6 meses ele consegue se virar. Eu queria que você falasse pra gente, porque no Brasil a gente não tem essa diferença, né? Faculdade, universidade, a gente não tem o college. Eu queria que você falasse pra gente a diferença de universidade e college. Quando cheguei aqui no Canadá, eu não sabia isso, né? Muito pouca gente entende isso, porque a gente não tem a figura do college no Brasil, né? No Brasil, a gente acaba o high school, né? O ensino médio, que na minha época chamava-se colegial, e vai direto para uma faculdade ou uma universidade, né? Existem os cursos técnicos no Brasil, mas esses cursos técnicos no Brasil, muitas vezes, eles não são tão valorizados e é diferente do approach que tem aqui no Canadá. Então, vamos lá. Um college, ele é um curso, geralmente, de 2 a 3 anos, onde o nome desse certificado é ou um diploma ou um advanced diploma. Ele também oferece cursos de pós-graduação de 1 ano, mas ele tem uma pegada mais mão na massa, mais hands-on. Ele trabalha o aluno para o mercado de trabalho. Tanto que os colleges aqui, eles são reflexo do mercado de trabalho do entorno dele. Então, por exemplo, tem colleges aqui na região que é considerado o Vale do Silício Canadense. Esse college ele é muito focado na área de TI, por exemplo. Então, você tem colleges na região leste do Canadá, nas províncias marítimas, eles têm cursos de construção de navio. Então, ele é muito reflexo do mercado que está no entorno dele, né? E ele responde muito rápido a esse mercado. Então, as empresas da região, muitas vezes, solicitam aos colleges
cursos específicos que elas estão precisando de profissionais naquelas áreas. As universidades, elas têm uma pegada mais acadêmica, né? Então, normalmente, quem vai para uma universidade é quem quer seguir uma carreira acadêmica, quem quer fazer um mestrado, quem quer fazer um doutorado, ou, obviamente, quem precisa de uma profissão acreditada, como um médico, um advogado, um arquiteto, um engenheiro. Esses, sim, precisam de uma universidade para se formar. Fora isso, o college supre esse mercado de trabalho. O cara do college ele entra no mercado de trabalho mais rápido e já preparado para isso. E as empresas são muito abertas a aceitar esse aluno de college. No geral, qual que é a localização dos colleges aqui? É em downtown, é fora? Como que é a melhor forma da pessoa encontrar? Aqui na província de Ontário, onde está Toronto, são 24 colleges. Desses 24, 4 são aqui em Toronto, dentro da cidade. Um deles é no centro, em downtown, é o único que está lá, que é o George Brown College. Aí nós temos Centennial, Seneca e Humber, que ficam um pouco mais afastados do centro, mais ao norte, mais ao leste, mais ao oeste, enfim. Mas eles não estão no centro da cidade. Uma coisa que a gente oferece bastante, e até por conta do alto valor do custo de vida aqui em Toronto, são colleges fora da cidade, ou fora da GTA, que é a Greater Toronto Area, que é muito caro. Então, por exemplo, você tem cidades como Hamilton, como Waterloo, como London, que tem colleges excelentes, a um custo de vida muito mais baixo, né? E uma qualidade exatamente igual, eventualmente, dependendo do curso, até um pouco maior do que aqui na cidade de Toronto. Para quem já está aqui em Toronto, como é que as pessoas fazem para estudar? A pessoa que está aqui em Toronto vai depender do status dela. Se ela já tem um visto de estudante, por exemplo, se ela veio estudar inglês por um período maior do que 6 meses. Se ela quiser entrar num college, é bastante fácil. É só mudar, fazer uma extensão de visto e aí ela entra no college. Se ela veio como turista, aí o que tem que ser feito é uma alteração de status. Então, ela vai aplicar para o visto de estudante aqui de dentro do Canadá. Isso é possível ser feito, né? Aí, uma vez que ela tem esse visto de estudante, ela consegue aplicar para o college e entrar no college. E para quem está no Brasil? Exatamente a mesma coisa. É possível aplicar para o Study Permit, né, o visto de estudante do Brasil. Inclusive, o índice de aprovação do visto aplicado do Brasil, do visto de estudante, é mais alto do que o índice de aprovação do visto que é aplicado aqui de dentro do Canadá. Quais são os cursos mais procurados? Os cursos mais procurados, principalmente por brasileiros, que é o nosso mercado, a gente tem muito aluno buscando os cursos de business, a gente tem muito aluno na área de engenharia e a gente tem bastante gente também buscando a área de TI. Acho que TI, diria hoje para você, que é o mais, pelo menos dos clientes aqui da Luni, acho que é o mais procurado. Quanto custa um college por ano? E ele deve ser pago no início? Deve ser pago igual no Brasil por mês? Ele é semestral, anual? Como é que funciona? Um college aqui na província de Ontário, majoritariamente aqui em Toronto e arredores, custa em torno de $7.000 por semestre. Isso é pago semestralmente. E ao redor né? Tem cursos que custam aí $15, $16.000 por ano e tem cursos que eventualmente custam 14,5. Mas numa média a gente pode falar em $16, $17.000 por ano. Existem opções mais baratas, como por exemplo na província de New Brunswick, que é no extremo leste do Canadá, na beira do mar. Lá um college pode custar $10.000 e o custo de vida é, sei lá, 60% mais baixo do que aqui. Qual é o processo seletivo? O processo seletivo do college é diferente das universidades, ele é mais simples. A única coisa é que a gente tem que aplicar isso com bastante antecedência, porque os cursos, principalmente os mais concorridos, como esses que eu já citei para você, eles têm lotado com bastante antecedência. Então eu acho, a gente aqui na Luni gosta de aplicar isso com eventualmente até 1 ano de antecedência ou 9 meses de antecedência para tentar garantir essa vaga, né? Obviamente um dos pré-requisitos é o inglês. Como é que funciona? O aluno precisa ter pelo menos 6 no IELTS ou no TOEFL 80 e não menos do que 5,5 em cada banda do IELTS. Ou ele precisa ter feito um Pathway. O que é um Pathway? O Pathway é um curso de inglês que ele faz em uma escola de inglês parceira daquele college. É importante escolher uma escola de inglês que tenha um contrato com o college que você pretende estudar. Você entra num curso de inglês preparatório. Então, nesse curso, você vai aprender a fazer
apresentações, a fazer redações, enfim, ele vai te preparar porque você vai ver lá na frente, na sua vida acadêmica, e a partir do momento que você chega num determinado nível, dentro daquela escola de inglês, você já está apta a entrar para o college, sem precisar fazer IELTS ou TOEFL. Você acha que é mais interessante uma pessoa contratar o serviço de uma empresa de intercâmbio no Brasil ou aqui, e por quê? Eu acho o seguinte, é interessante essa pergunta porque o que eu costumo dizer, e eu vejo isso na prática, muitas vezes eu converso com o aluno, normalmente ele olha em mais de uma agência, ele procura a informação que ele quer em mais de uma agência. E modéstia à parte, a gente está aqui no Canadá. Nenhuma agência no Brasil vai conhecer as instituições de ensino aqui do Canadá como nós, agências canadenses, né? Então, eu particularmente acho muito mais interessante o aluno ter um suporte aqui, porque ele precisa de ajuda quando ele já está aqui. Lá no Brasil, ele está no ambiente dele, né? Então, primeiro, a gente conhece mais as instituições canadenses, tanto escola de inglês, como principalmente os colleges de universidade aqui no Canadá, do que qualquer empresa no Brasil, ou qualquer profissional que esteja no Brasil. E segundo, qualquer problema que aconteça com ele aqui, e infelizmente de vez em quando, né, problemas acontecem, a gente está aqui para dar o suporte dele localmente. Então, essa sua pergunta, engraçado, a mim me parece bastante óbvio que é mais importante o cara ter um suporte aqui do que ter um suporte no Brasil. E a mentalidade e esse mercado tem mudado. As agências como a Luni têm crescido muito porque as pessoas estão entendendo essa necessidade de ter um suporte local do que ter, eventualmente, um suporte na hora da venda dele no Brasil. Quanto custa uma assessoria de vocês? E na Luni, a gente optou por não cobrar a assessoria do aluno, né? Porque, na minha opinião, eu acho que as comissões que as instituições de inglês e os colleges nos pagam são boas. Então, a gente optou por não cobrar nada do aluno. Então, para o aluno, ele não vai gastar um centavo a mais em contratar a Luni, eventualmente até menos, porque muitas escolas de inglês, a maioria delas oferecem condições especiais para os alunos de agência, uma vez que as agências têm volume, né? Então, se você for direto numa escola de inglês, a chance de você pagar mais caro é enorme. A gente não cobra nada do aluno, é o preço do college ou o preço da escola de inglês apenas. Para contratar a gente é muito fácil, através das redes sociais, Facebook, Instagram, nosso site www.lunicanada.com. Nosso e-mail é contact, em inglês, @lunicanada.com. E o nosso telefone é o +1, para quem está no Brasil, 416-855-7707. Então eu vi que tem muita diferença, muita coisa legal aqui. E aí eu quero te dar agora um trabalhinho. Você topa me levar para a gente conhecer para eu conhecer, né? Os colleges, tanto aqui em Toronto quanto em Niagara, que eu sei que tem um bem bacana lá? Claro, lógico, vamos. Eu vou marcar, semana que vem a gente vai lá. Nós vamos conhecer o Niagara College, que eu acho que é bem interessante de mostrar para o pessoal. Tem vários cursos e fica num lugar bem bonito. E a gente pode também conhecer um college aqui em Toronto para vocês verem a diferença, enfim, toda a infraestrutura que eles oferecem. Ok, Roberto, muito obrigada pela sua entrevista. E você que curtiu esse vídeo, dá um joinha aí, se inscreva e até semana que vem com um novo vídeo. Tchau, tchau.